Savona, uma cidadezinha tranquila onde todos se conhecem pelo nome, mas que esconde um segredo escuro. Em 1993, um crime bárbaro abalou essa paz. Um menininho de 4 anos, Derek Robb, foi brutalmente assassinado. Mas o chocante não foi só o crime não, foi quem o cometeu. Um garoto de 13 anos, conhecido por sua gentileza, revelou um lado sombrio que ninguém poderia imaginar. Fique comigo para descobrir como um dia de verão mudou tudo nessa cidade. Olá pessoal, aqui é Claudinei Carlos do canal Documentário Criminal e hoje eu tenho uma narrativa que vai te deixar grudado na cadeira. Você vai conhecer uma história que aconteceu em uma cidadezinha que muitos de vocês nunca nem ouviram falar. A nossa história então começa no verão de 93, que é um ano que os moradores de Savona jamais esquecerão. Nessa época a cidade era tão pequena que tinha não mais que 900 habitantes, pois é. E onde a sensação de segurança era tão grande que os pais deixavam seus filhos andarem pelas ruas, brincando, enfim, não tinha preocupação, não tinha nada disso. O Derek Joseph Robb é um desses meninos que ficava brincando ali. Ele tinha apenas 4 anos e era um garotinho adorável, conhecido por todos na cidade como uma criança alegre e cheia de energia. O Derek era do tipo de criança que todos gostavam, sempre sorridente e pronto para fazer novos amigos. O Derek morava com sua mãe, a Doreen, e o seu pai, o Dale, em uma casa a poucos minutos de caminhada do parque da cidade, que era como se fosse ali o centro social de Savona. O Dale, o pai de Derek, nasceu e cresceu em Savona, e aos 26 anos ele casou-se com Doreen, que nasceu em Tanda, na Pensilvânia. O casal morou então por pouco tempo em outras cidades próximas antes de retornar para Savona em 1990. Desde então, a Doreen passava seus dias em casa cuidando do Derek e do seu irmão mais novo, o Dalton, que na época tinha apenas 18 meses, era um bebezinho. Naquele verão de 93, então, a Doreen decidiu dar mais independência ao Derek, deixar ele brincar, permitiu que ele fosse a pé sozinho até a colônia de férias da cidade, que ficava apenas a 400 metros da sua casa. Era bem pertinho. Todas as manhãs, a Doreen observava seu filho pela janela, ficava ali olhando ele, espreitando, garantindo que ele chegasse em segurança. O Derek estava adorando essa sensação de liberdade e um dia, quando a Doreen tentou acompanhá-lo, ele demonstrou sua independência, pedindo para ir sozinho. Falou, não, mamãe, eu posso ir sozinho. Ela concordou então, pensando que logo as aulas na escola começariam e que seria positivo para ele sentir essa independência, poder ir andando para a escola, enfim, ter mais liberdade. Lembre-se que era tudo pertinho, cidadezinha do interior, então perigo nenhum. No entanto, em 2 de agosto de 93, tudo mudou. Naquela manhã, como nas anteriores, o Derek saiu de casa para ir à colônia de férias, mas antes de sair ele disse para sua mãe, "Eu te amo, mamãe." E saiu saltitando, feliz como sempre fazia. Mas no final da manhã, quando Doreen foi buscá-lo, o Derek não estava lá. A mãe então começou a procurá-lo, desesperada, perguntando aos amigos do filho se o tinham visto, mas ninguém sabia onde ele estava. Preocupada então, a Doreen decidiu avisar as autoridades. Às 11 da manhã ela ligou para a polícia. Mas como Savona não tinha uma delegacia própria, a polícia da cidade vizinha, Beth, foi acionada. A notícia do desaparecimento do Derek então rapidamente se espalhou. Os moradores de Savona começaram a ajudar nas buscas, como era uma cidade pequena, então todos já rapidamente tinham descoberto que o jovenzinho tinha sumido. Infelizmente, poucas horas depois, por volta das 3h45 da tarde, o corpo de Derek foi encontrado em uma floresta, a apenas 2 quadras de sua casa, muito pertinho ali. O local do crime era chocante. O tênis esquerdo da criança estava próximo à sua mão direita, e o tênis direito estava próximo da mão esquerda. E não fazia sentido nenhum isso. Era como se tivesse sido colocado ali de propósito. 2 pedras também cobertas de sangue foram encontradas no local, indicando que o jovenzinho, que o Derek, havia sido espancado e estrangulado. E lembre-se, ele tinha apenas 4 anos. A sensação de segurança em Savona foi destruída. A cidade, que ficava próxima à Interestadual 86, rapidamente começou a acreditar que o maníaco estava solta. E que o assassino seria certamente uma pessoa de fora da cidade, não podia ser ninguém dali, eles conheciam todo mundo. No entanto, essa suposição logo começou a ser questionada. A investigação do caso começou imediatamente, com cerca de 40 detetives envolvidos, era muita gente. Eles começaram a interrogar moradores e a eliminar suspeitos, já que a maioria deles tinha um álibi. No dia 5 de agosto, então, usando equipamentos militares, os investigadores encontraram uma evidência importante, mas decidiram não revelar o que era, para não atrapalhar ali as investigações. O capitão da polícia, Walter, disse que estavam avaliando quem poderia ser o culpado, e que provavelmente era alguém da região, tinha alguma suspeita aí. Enquanto isso, o velório do pobre Derek ocorreu no dia 8 de agosto, com mais de 700 pessoas presentes.
A cidade tinha 900, então a cidade toda estava lá, né? No mesmo dia, então, o capitão Walter recebeu uma ligação inesperada que mudaria o rumo da investigação. O Carl Peters era um investigador aposentado, ele havia trabalhado na Flórida, mas morava em Savona. Ele ligou para o capitão Walter e pediu para que o capitão visitasse ele e conversasse com seu enteado, um menino de apenas 13 anos chamado Eric Smith. Guardem bem esse nome, Eric Smith. 13 anos. A família de Eric percebeu que algo não estava normal. E o capitão percebeu que Eric já tinha sido interrogado no dia 5 por um detetive, que o considerou estranho. Eric Smith, um garoto ruivo e cheio de sardas, era conhecido na vizinhança por ser carinhoso e prestativo, mas também por ser hiperativo e impaciente. Sempre pronto para uma boa briga, pois é. Esse rapaz, o Eric, sofria muito bullying na escola, e ele passava horas sozinho, pedalando sua bicicleta pela cidade. No entanto, ninguém poderia imaginar que ele estava escondendo um segredo sombrio. A investigação se voltou para o Eric então. E o que se seguiu foi uma série de eventos que revelariam a verdade chocante por trás do assassinato de Derek. A tranquilidade de Savona foi brutalmente interrompida quando a investigação do assassinato de Derek e Robbie tomou um rumo inesperado, revelando um conflito que abalaria profundamente a comunidade. A história então começou a se complicar quando a polícia, inicialmente focada em encontrar um suspeito de fora da cidade, começou a desvendar pistas que apontavam para um de seus próprios moradores, o jovem Eric, de 13 anos. Para entender um pouquinho mais sobre o Eric, como ele estava envolvido nesse caso, a gente precisa voltar no dia 5 de agosto. E no dia 5 de agosto, então, a investigação deu um passo significativo quando o Eric foi interrogado em casa pelo detetive Alan Mars. O jovem foi interrogado na casa dele mesmo. Naquele primeiro encontro, o Eric afirmou que não tinha visto nada de suspeito no dia do desaparecimento de Derek. No entanto, algumas horas depois, o Alan voltou à residência com outros 2 detetives, o John Rich e o William Driscoll, para interrogar o Eric novamente. Já era a segunda vez que aquele jovem de 13 anos estava sendo interrogado. Foi nessa segunda conversa então que a situação começou a se desenrolar de maneira surpreendente. O Eric, então, que na primeira conversa parecia calmo e despreocupado, mudou sua versão dos fatos. Ele admitiu ter visto Derek rapidamente, mas foi a maneira como ele falou sobre o caso que levantou suspeitas. Pois é, ele ficou visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos, e mencionou detalhes específicos sobre a roupa de Derek que a polícia ainda nem havia revelado ao público. Como é que ele sabia disso? Suspeito. Esses detalhes, que apenas alguém que tivesse estado no local do crime poderia saber, começaram a levantar preocupações entre os investigadores. O ponto de virada ocorreu quando Eric, no final da conversa, fez uma pergunta que ecoaria nos dias seguintes. Ele perguntou: "Vocês acham que eu matei ele?" Essa simples pergunta, feita de maneira aparentemente inocente, foi o suficiente para colocar Eric sob o microscópio da investigação. Aquele detetive aposentado então era marido da avó de Eric, o Carl, e ele tinha uma vasta experiência em investigações criminais. Foi quem primeiro notou então o comportamento estranho do garoto. O Carl logo de cara sentiu que havia algo errado e começou a conversar com Eric várias vezes entre os dias 5 e 8 de agosto. Ele já sabia que o Eric tinha algum envolvimento, ou pelo menos sabia de alguma pista. E ele percebeu também que a história do Eric estava cheia de lacunas e de inconsistências. Policial aposentado, né, gente? Já tinha o faro para coisa. Determinado a chegar à verdade, então, o Carl reuniu as pessoas mais importantes da vida de Eric para uma reuniãozinha ali familiar. Durante essa reunião, então, ele pediu ao Eric que contasse a todos o que havia acontecido no dia do desaparecimento do Derek. Foi aí, então, que o Eric, olhando para sua mãe, fez uma confissão chocante. "Fui eu o matei." A confissão foi um choque para toda a família, e a sua mãe, a Tammy, quase desmaiou. Recuperando-se do choque inicial, a família começou a questionar Eric sobre o motivo do seu ato. Ele não explicou o porquê não, mas começou a contar sobre outras mortes com as quais teve algum tipo de contato. Olha que bizarro. O Eric mencionou um acidente em que 2 meninas foram atropeladas e mortas por um motorista bêbado. E ele falou também sobre o assassinato de uma mulher por seu namorado em 1992, um ano antes. A família percebeu que o Eric parecia ter um fascínio mórbido pela morte, o que aumentou ainda mais a preocupação e o desespero da mãe. A Tammy, a mãe do Eric, era epilética e estava em estado de choque profundo. A família estava com medo que ela pudesse ter uma convulsão a qualquer momento. Mas afinal, quem era o Eric? O Eric nasceu em 22 de janeiro de 1980, na vila de Savona, em Nova York, naquela cidadezinha mesmo.
Desde cedo, a sua vida foi marcada por uma série de desafios e dificuldades. Ele cresceu em um ambiente familiar que, embora não fosse desprovido de amor, tinha suas próprias tensões e problemas, sim. O Eric morava com a sua mãe, a Tammy, e seu padrasto, o Ted, e mais duas irmãs, a Stacy, que tinha 16 anos, e uma irmã mais nova de 12 anos. Desde pequeno, Eric apresentou sinais de dificuldades, pois é, tanto comportamentais quanto emocionais também. Ele era uma criança hiperativa e tinha problemas de fala, o que muitas vezes o fazia engolir palavras e babar em si mesmo. Esses problemas de fala então persistiram até os 8 ou 9 anos do jovenzinho. A frustração dele em não ser compreendido o levou a desenvolver hábitos, como prender a respiração e balançar a cabeça, além de bater os punhos no chão com muita raiva. Na escola já o Eric enfrentou muito bullying, um bullying implacável. O cabelo ruivo dele e as sardas faziam dele um alvo fácil para os colegas, que o ridicularizavam constantemente. Ele era frequentemente chamado de estranho, diferente, o que afetou profundamente a sua autoestima. Além disso, Eric também tinha dificuldades de aprendizagem, especialmente em leitura e compreensão textual, o que o fez reprovar na primeira e na quarta série. A relação do Eric com a sua família era complexa. Ele era muito próximo de sua avó, que era uma das poucas pessoas com que ele se sentia verdadeiramente confortável. No entanto, a morte da sua avó em 1989 foi um golpe devastador para ele. Ele tinha muita confiança na avó e a senhora faleceu. O Eric também tinha uma amiga mais velha na escola, mas ela também faleceu, deixando o rapaz ainda mais isolado e questionando sobre a existência de Deus. O padrasto do Eric, o Ted, tinha um temperamento explosivo. E, embora não fosse fisicamente abusivo, na maioria das vezes ele ameaçava as crianças com surras. E ocasionalmente também batia no Eric com um cinto. A Tammy, que era a mãe do Eric, tentou ser uma figura de apoio, mas ela também tinha seus próprios problemas, incluindo a epilepsia, o que a deixava emocionalmente e fisicamente vulnerável também. O Eric começou a apresentar comportamentos cada vez mais perturbadores, à medida que ia crescendo. Ele tinha uma obsessão por fogo, e aos 3 anos colocou uma pilha de folhas no fogão e ateou o fogo. O menino era travesso. Ele também sofria de incontinência urinária e fez xixi na cama até os 11 anos. E esses comportamentos são frequentemente associados à chamada tríade de McDonald, que inclui crueldade com animais, obsessão por incêndios e incontinência urinária. E esses 3 pontos são frequentemente observados em crianças que mais tarde se tornam assassinos em série. Além disso, o Eric também sofria de transtorno explosivo intermitente, o que significava que ele tinha explosões de raiva incontrolável. Ele tinha dificuldades em controlar sua raiva e frequentemente se envolvia em brigas. Em um desses incidentes, ele chegou a socar uma árvore várias vezes, até que a sua mão ficou ensanguentada. E ele socou essa árvore de tanta raiva após brigar com a sua irmã. Então, para não socar a irmã, ele descontou todo o seu ódio em uma árvore. A confissão de Eric marcou o início de uma investigação ainda mais profunda. A polícia agora estava focada nele como principal suspeito, intensificando suas ações. A vila de Savona, que antes era vista como um lugar seguro, tornou-se o centro das atenções de uma investigação policial pesada, que chocou toda a comunidade. Aquela notícia de que uma criança poderia ter assassinado outra se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de jornalistas de todo o país. Já a comunidade de Savona ficou dividida. Enquanto muitos não conseguiam acreditar que Eric, uma criança que parecia tão comum, doce, pura, pudesse ter cometido um ato tão hediondo, outros começavam a ver um lado diferente dele. Alguns chegaram até a descrever o Eric como um delinquente juvenil, que importunava as crianças menores, um valentão, enquanto outros já lembravam de sua gentileza. Estava bem difícil ali tomarem partido, pois cada um tinha uma visão diferente do Eric. A confissão do Eric então levantou questões difíceis sobre a natureza do bem e do mal, e sobre como uma criança poderia chegar a tal ponto. Será? 13 anos mataram uma criança de 4 anos? A investigação revelou que Eric tinha um histórico de problemas comportamentais. A situação estava começando a ficar difícil para o Eric. E por falar em situação difícil, a coisa está difícil para todos, né? Mas não para quem usa o cupom Claudinei no site da Pets. Pois é, quem precisa comprar ração para o seu cachorro, pode comprar no site da Pets com 10% de desconto usando o meu cupom. Se você tem algum animal de estimação como eu tenho, você pode comprar a ração do seu animalzinho na Pets. No site da Pets, em todas as compras que você fizer, você consegue 10% de desconto usando o meu código, o código Claudinei. Então aproveite, se você precisa comprar algo para o seu animalzinho,
compre no site da Pets, eles entregam na sua casa e você com o cupom Claudinei tem 10% de desconto. É isso aí. Vamos voltar aqui então ao caso do Eric. No dia daquele crime, o Eric estava passando por uma série de situações conflituosas. Ele havia sido ameaçado por um agente de segurança ali do clube que o viu andando de bicicleta perto da colônia de férias. Esse agente começou a gritar com o Eric e o Eric ficou irritadíssimo e assustado. E essa interação do agente pode ter desencadeado uma série de sentimentos de raiva e inadequação. Ao encontrar o pequeno Derek então na rua, o Eric viu uma oportunidade de liberar sua raiva e frustração. Só que dessa vez ele não fez como quando ele estava com raiva da irmã e socou a árvore, não. Ele convenceu o Derek a acompanhá-lo até um terreno baldio, onde cometeu um ato hediondo. A confissão de Eric então revelou não apenas a brutalidade do crime, mas também a frieza com que ele agiu, voltando ao local do crime várias vezes para garantir que o Derek estivesse morto. Ele contou toda a história. O Eric contou com detalhes o que ele fez com o pequeno Derek. Ele contou que ele matou aquele jovem e voltou várias vezes na cena do crime. Após a confissão inicial de Eric Smith, a investigação policial então se intensificou e os detalhes do crime começaram a emergir de maneira cada vez mais perturbadora. No dia 8 de agosto, então, após a confissão de Eric, os investigadores retornaram à sua casa para uma conversa mais detalhada. O Eric, então, agora estava sob intensa pressão e começou a revelar mais sobre o que havia acontecido naquele fatídico dia. O garoto de apenas 13 anos contou que, após sair de casa, ele encontrou o pequenininho Derek na rua e convenceu ele a acompanhar até um terreno baldio próximo. O Eric descreveu aos policiais, então, como, ao chegarem ao local, ele colocou o braço em volta do pescoço do Derek e estrangulou até que o menino desmaiasse. Os detalhes do crime eram chocantes. O Eric explicou que, após o Derek desmaiar, ele pegou sua lancheira e destruiu uma banana que havia dentro dela. Pois é, esmagou a banana. Então, ele pegou um guardanapo e um garfo de plástico e o colocou na boca do pequenininho, na boca do Derek. Em seguida, ele bateu na cabeça do Derek 3 vezes com uma pedra pequena. A brutalidade não parou por aí, não. O Eric pegou uma pedra maior e jogou no corpo do pequenininho, do pequeno Derek, por 3 vezes. Ele então arrastou o corpo até uma pilha de pedras e o deixou ali. O investigador que ouviu a confissão ficou surpreso com a quantidade de detalhes que o Eric conseguia lembrar. Ele descreveu como Eric parecia orgulhoso da sua memória, relatando cada passo do crime com uma clareza assustadora. Mas o Eric não conseguia se lembrar exatamente o momento em que ele ordenou que o Derek tirasse suas roupas. Quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse que viu de repente, olhou e viu o menino com as calças abaixadas. Do nada, assim do nada. Agora, um detalhe que o Eric não conseguiu se lembrar nem falar para a polícia foi porque o corpo do jovenzinho, do pequenininho, foi encontrado sem as roupas. Pois é, o Eric não conseguia lembrar exatamente o momento em que o Derek estava sem suas roupas, nem o que aconteceu ali. Quando os policiais perguntaram para ele, ele disse que de repente ele olhou e viu o menino com as calças abaixadas. Mentira! Isso é mentira! Com certeza ele sabia, mas não quis falar. Foi nesse momento que ele, ao ver ele com as calças abaixadas, resolveu violentar a criança. A revelação que o Eric havia violentado o Derek foi um choque adicional para os investigadores. A brutalidade daquele crime, então, e a natureza sexual do ato revelaram um lado ainda mais sombrio do Eric. Ele voltou ao local do crime 3 vezes para se certificar de que o Derek estava realmente morto, antes de voltar para casa. Ao chegar em casa, então, ele comeu um pedaço de pão, ficou no quarto ouvindo música, como se nada tivesse acontecido. Durante a confissão, o Eric contou que, enquanto voltava para casa, encontrou o cigarro no chão e fumou. Encontrou a bituca acesa e fumou. Ele pediu aos investigadores que não contassem isso para suas famílias. Tinha matado uma criança, mas tinha vergonha de fumar, olha só. Que paradoxo. Essa revelação foi mais um exemplo da estranha calma que o Eric demonstrava em relatar o seu crime. Ele disse que depois de um tempo em casa começou a temer que a polícia descobrisse o que ele havia feito, é claro, e fosse até a sua casa prendê-lo. A confissão de Eric então foi apenas o começo de uma série de revelações que abalariam ainda mais a comunidade de Savona. O Eric foi preso então e seu julgamento começou 1 ano depois, em 1º de agosto de 94, e trouxe à tona mais detalhes perturbadores. Testemunhas relataram que o Eric havia demonstrado comportamento agressivo e bastante perturbador no passado, incluindo explosões de raiva e também fascínio por violência. O julgamento revelou ainda que o Eric sofria de um transtorno de raiva, caracterizado por explosões periódicas de violência.
Ele havia sido diagnosticado com transtorno explosivo intermitente, e sua raiva era exacerbada por problema de saúde mental e experiências traumáticas na infância. O Eric tinha sofrido bullying na escola, tinha dificuldades de aprender e havia sido ignorado por seus avós paternos, que preferiam sua irmã mais velha. Tudo isso foi fundamental na construção do caráter do jovem. A defesa tentou argumentar então que ele não era responsável por suas ações, devido à sua doença mental. Mas, no entanto, a promotoria argumentou que Eric sabia exatamente o que estava fazendo e que havia planejado o crime. A psiquiatra da promotoria, a doutora Kathleen, testemunhou que o Eric sofria de transtorno de déficit de atenção e, além disso, hiperatividade também, mas que isso não havia causado o crime não. Ela acreditava que o assassinato foi planejado e que o Eric sabia muito bem o que estava fazendo. O julgamento durou várias semanas e o júri finalmente chegou a um veredito. No dia 16 de agosto de 94, então, o Eric Smith, de 13 anos, agora 14, foi considerado culpado de homicídio culposo e condenado a uma pena máxima de 9 anos, com a possibilidade de prisão perpétua. A decisão do júri trouxe um alívio para os pais de Derek, mas também levantou questões sobre a justiça e a punição adequada para crimes cometidos por menores. O ponto alto desse caso não foi apenas a revelação do crime e o julgamento de Eric, não, mas também a luta contínua dos pais de Derek para lidar com a perda do seu filho e a busca por justiça. Após a sentença de Eric, então, que o condenou a uma pena máxima de 9 anos, com possibilidade de prisão perpétua, os pais de Derek, a Dale e o Doreen, enfrentaram o desafio monumental de tentar reconstruir sua vida. Difícil, né? A perda de Derek foi uma dor que jamais desapareceu. E a luta por justiça, então, se tornou uma parte central de suas vidas. E é claro que a família do Eric tentou tirar ele da cadeia. E durante as audiências de liberdade condicional de Eric, que começaram em 2002, os pais do garotinho morto se viram obrigados a reviver o trauma do assassinato de Derek repetidamente. Nas audiências, então, de custódia, os pais do garotinho morto sempre estavam presentes para tentar garantir que o Eric continuasse preso e que a justiça fosse feita. Eles escreviam cartas emocionantes e faziam vídeos caseiros para apresentar ao Conselho de Liberdade Condicional, para tentar evitar que eles liberassem aquele monstro. A mãe, em particular, a Doreen, ela procurava sempre as palavras certas para expressar a sua dor. A dor de mãe, da mãe que perdeu um filho. Ela dizia sempre, toda vez que o preso está em liberdade condicional, você revive tudo aquilo, a mãe dizia nessas entrevistas. É como se o pesadelo nunca acabasse. Essa era a visão da mãe do pequeno Derek. A primeira audiência de liberdade condicional de Eric foi um momento de grande ansiedade para toda a família. Eles morriam de medo que aquele monstro, que havia tirado a vida do seu filho, ganhasse liberdade. Os anos se passaram então e eles tiveram que ir em várias dessas audiências para tentar manter aquele Eric, aquele monstro, preso. E sempre eles tinham que sofrer aqueles traumas, sempre tinham que relembrar do caso da morte do seu filho. Já o Eric, por sua vez, passou por uma transformação significativa durante seus anos na prisão. Ele participou de inúmeros programas de reabilitação e de educação também, buscando mudar sua vida e se tornar uma pessoa melhor. Em algumas entrevistas, ele até expressou profundo arrependimento pelo crime, afirmando que havia se tornado o tipo de pessoa que ele mais odiava, um valentão. E ele disse que odiava ser um valentão, que sentia muito arrependimento por aquilo. O Eric disse que havia descontado em Derek toda a raiva e frustração que sentia devido ao bullying que sofria na escola e à ausência de seu pai biológico. Em 2009, o Eric concedeu uma entrevista ao WNTV, onde falou sobre seus sentimentos de culpa e o seu desejo de mudança. Ele falou, eu sei que minhas ações causaram uma perda irreparável na família Robbie, e por isso eu realmente sinto muito, ele disse. Eu quero que eles saibam que eu mudei e que eu não sou mais a mesma pessoa que cometeu aquele crime. O Eric também falou sobre seus planos de estudar psicologia e ajudar jovens que enfrentam problemas semelhantes aos dele. Então ele queria agora ser um psicólogo e tentar ajudar jovens com problemas. A transformação do Eric não passou despercebida, não. A psicóloga forense Johnny Johnston, que avaliou o Eric ao longo dos anos, observou mudanças significativas em seu comportamento e atitudes. Ela falou, você está começando a ver alguma compaixão dele por outras pessoas, disse a psicóloga. Então estou vendo um pouco de esperança nele. No entanto, a psicóloga Johnston também advertiu que as expressões de remorso em uma audiência de liberdade condicional podem ser difíceis de julgar. Pois é, ele está ali tentando a liberdade, não é verdade? Então ele vai usar de todas
as armas que possuir. Os anos se passaram então, ele continuou preso em 2021 após quase 3 décadas na prisão. O Eric teve seu pedido de liberdade condicional aprovado, após 30 anos na prisão. A decisão foi recebida como uma mistura de sentimentos. Os pais do pequeno Derek, embora ainda vivos, se opuseram à sua libertação, temendo pelas vidas das pessoas em geral. No entanto, o Conselho de Liberdade Condicional decidiu que Eric havia cumprido sua pena e que merecia uma segunda chance, uma nova chance de reiniciar sua vida. O Eric foi libertado em 2022, com 42 anos de idade. Foi preso aos 14 e saiu aos 42. E agora ele se estabeleceu no Queens, mora no Queens, em Nova York. Desde que foi solto, ele tem mantido um perfil discreto, buscando viver uma vida tranquila e longe das manchetes. Ele diz que quer se casar, quer ter uma família e trabalhar na área de psicologia, especialmente com jovens que enfrentam bullying. Para os moradores da cidade de Savona, a libertação de Eric trouxe de volta memórias dolorosas, mas também levantou questões sobre a possibilidade de perdão e a importância de seguir em frente. A comunidade, embora marcada pela tragédia, encontrou maneiras de honrar a memória de Derek. Em 94, um campo de beisebol foi construído em sua memória e uma estátua de Derek foi erguida também, esculpida por seu tio e financiada por pessoas da comunidade. Essa estátua serve como um lembrete gentil do que a infância deve ser. A história de Eric Smith, Derek e Robbie é um testemunho poderoso das complexidades do sistema de justiça criminal e das dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam a redenção. Ela nos desafia a refletir sobre a capacidade de mudança e a importância de encontrar um caminho para a cura, mesmo que nos momentos mais sombrios. A vida continua e para os Robbie, a verdadeira cura começou quando eles decidiram deixar de lado sua raiva e se concentrar em lembrar em seu filho, o Derek, com muito amor e alegria. Você tem que encontrar alegria na vida, a mãe disse. Você tem que aproveitar um ao outro porque a vida é muito curta. Este foi o caso de Eric Smith e Derek Robbie. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais casos como esse. Eu te espero em um próximo. Tchau, tchau.